Nunca fui do tipo que acredita em coisas sobrenaturais. Sempre achei que essas histórias que a gente ouve por aí têm mais a ver com a imaginação fértil do que com qualquer outra coisa. Mas tem algo que aconteceu comigo há alguns anos e até hoje eu não consigo explicar. Era só mais uma mudança. Eu tinha conseguido um emprego novo em outra cidade. Por sorte, encontrei um apartamento bem localizado, com um aluguel abaixo da média. Edifício antigo, sim, mas em boas condições. A dona parecia apressada para fechar o contrato, quase aliviada quando eu assinei. Não dei muita atenção, eu só queria um lugar para dormir e tomar banho. Fiquei com o 303, um apartamento pequeno, funcional, com janelas grandes que davam para os fundos do prédio. Era silencioso e até confortável, apesar do cheiro leve de coisa guardada que parecia nunca sair completamente do ar. A rotina começou tranquila. Trabalho de dia, séries à noite, pizza nos fins de semana. Até que eu percebi uma coisa estranha. Toda noite, por volta das 2h15 da madrugada, eu acordava. Sempre nesse horário, sem pesadelos, sem barulho. Eu simplesmente abria os olhos, como se algo tivesse me chamado, mas sem saber o que. Levava isso como insônia. Tentava voltar a dormir. Só que, depois de alguns dias, comecei a ouvir um som baixo. Um sussurro. Parecia vir do andar de cima. Algo entre uma respiração e um lamento abafado. Pensei que fosse o vizinho. Mas quando comentei com o zelador, ele me disse que o 403 estava vazio desde que o antigo morador se mudará. Na verdade, ele disse, baixando o tom, ninguém mais quis ficar lá depois dele. Fiquei com aquela frase na cabeça. Ela ficou ecoando. As madrugadas foram ficando cada vez mais pesadas. Era como se o ar do apartamento estivesse denso. Como se algo estivesse sempre me observando quando eu ia beber água ou usar o banheiro de madrugada. Eu evitava olhar para os espelhos à noite. Evitava até olhar para as janelas. Uma noite, de relance, vi uma silhueta parada no canto da sala. Não me aproximei. Pisquei e ela sumiu. Convenci a mim mesmo que era apenas um jogo de sombras, um reflexo, talvez. Mas aquela sensação de estar sendo vigiado nunca me abandonou depois disso. O ponto mais estranho foi uma noite em que acordei de novo às 2h15. O som era mais claro, não era mais só um sussurro. Era como se alguém estivesse tentando falar algo, mas não conseguisse formar as palavras. Levantei, tenso, e fui até a porta do apartamento. Não sei porquê. Talvez quisesse provar que não havia nada ali. Quando toquei na maçaneta, senti algo gelado atravessar meu peito. Um arrepio que não era físico. Era como se por um instante eu tivesse deixado de estar ali. Atrás da porta, eu juro que ouvi uma respiração. Lenta, do outro lado, como se algo estivesse esperando. Mas quando abri, o corredor estava vazio. Silencioso, quase morto. Depois daquela noite, parei de acordar às 2h15. O som cessou. As visões também. Mas eu não dormi bem desde então. Saí daquele apartamento meses depois, por outros motivos. Mas às vezes, em noites muito silenciosas, eu acordo sem motivo. Olho o relógio e vejo 2h15. E sinto como se tivesse esquecido de algo. Algo que está me esperando voltar. Até hoje, eu me pergunto se realmente saí do 303. Ou se alguma parte de mim ainda está lá dentro, esperando. Antes de irmos para o próximo relato, tenha certeza de que está inscrito no canal Medo Noturno, que o sininho de notificações está ativado para você não perder nenhuma novidade aqui no canal. Agora que sabemos que tudo está certo, vamos para o próximo relato. Moro sozinho há 3 anos. O apartamento é pequeno, 6º andar, num prédio antigo, daqueles com azulejos manchados e elevador que rende a cada parada. Fica num bairro tranquilo, quase monótono, o que me agrada. Não sou fã de barulho, nem de gente demais. Trabalho com design gráfico, então passo boa parte do tempo em casa, com as luzes baixas, um fone de ouvido, e o mundo lá fora se tornando só um pano de fundo silencioso. Sempre valorizei minha solidão.
Era uma bolha segura, até começar a notar a janela. Ela fica no prédio da frente, quase exatamente no mesmo nível que o meu. Não tem nada de especial. Um par de vidros antigos com cortinas bege meio desbotadas. Mas o que me chamou a atenção foi a rotina. Todas as noites, todas mesmo, por volta das 2 horas, aquela janela se abria, sozinha. No começo, achei que fosse coincidência. Um morador noturno, talvez insone como eu. Mas comecei a reparar. A janela se abria no mesmo minuto, entre 2h13 e 2h05, sempre com aquele rangido sutil que cortava o silêncio da madrugada. Nunca havia luz acesa, mas, às vezes, uma pequena fresta da cortina se abria, e era aí que eu via uma silhueta, parada, imóvel, no escuro. Não consegui ver detalhes, só o contorno. Uma figura alta, magra demais, com o rosto mergulhado nas sombras. Ela não fazia nada, só ficava ali. O que mais me perturbava era a impressão de que me olhava, mesmo no escuro, mesmo sem olhos visíveis. Comecei a evitar o contato visual. Fingia que não via. Fechava a minha própria cortina. Mas era tarde demais. Algo dentro de mim já estava contaminado por aquilo. Eu comecei a esperar pelas 2 horas da manhã. Mesmo tentando ignorar, meu corpo acordava por conta própria, como se meu sono estivesse programado para isso. Passei a anotar as aparições. Criei um arquivo no computador chamado Registro Janela. Coloquei data, horário, comportamento. Mas o comportamento nunca mudava. A figura sempre estava parada, sempre no mesmo canto da janela, sempre imóvel, até a noite em que ela não estava. Era por volta das 2h10. A janela abriu como sempre, o rangido cortando o ar, mas a silhueta não apareceu. Esperei 5, 10 minutos. Nada. Quando finalmente virei as costas para ir dormir, ouvi 3 batidas, secas, vindas da parede do meu quarto. A parede que dá para o corredor interno, não para fora. Parei. Segurei a respiração. Mais nada. No dia seguinte, perguntei ao porteiro quem morava naquele apartamento da frente. Ele me olhou com uma expressão estranha, como se já esperasse a pergunta. Ninguém, respondeu. Aquele prédio está fechado desde 2015. Um curto-circuito causou um incêndio. O único morador do 6º andar morreu trancado no apartamento. 6º andar? Perguntei, com a garganta seca. Isso, bem na frente do seu. Por quê? Não respondi. Voltei para casa ainda tentando me convencer de que ele devia estar errado. Mas a ideia começou a me corroer. Se o apartamento estava vazio há anos, então o que eu vinha vendo todas as noites? Instalei uma câmera de segurança voltada para a janela. Deixei gravando por uma semana. Na manhã de sábado, sentei com uma xícara de café e comecei a rever as gravações. Na primeira noite, nada. Na segunda, também não. Na terceira, por volta das 2h04, a janela se abre na filmagem. Mas diferente do que eu via a olho nu, na câmera, não havia ninguém. A imagem mostra a janela se abrindo sozinha, a cortina se mexendo suavemente, mas o espaço onde a silhueta deveria estar estava vazio. Só que, ao assistir, senti algo gelar meu corpo. Enquanto a cortina balançava, a câmera captou um pequeno reflexo no vidro. Meu próprio apartamento. A figura não estava na frente. Estava atrás de mim, na minha casa, na minha janela, me observando. Parei de assistir. Deletei tudo. Pensei em me mudar no dia seguinte, mas não consegui me mexer. Senti que, se eu saísse dali abruptamente, algo me seguiria. Passei as noites seguintes com as luzes acesas, sem encarar mais a janela. Fui dormir no sofá, de frente para a porta. Mas mesmo assim, às 2h04, eu acordava, sempre, com a sensação de que algo estava em pé no corredor. Nunca vi com clareza, mas, de relance, eu vi a sombra, longa, imóvel, no fim do corredor, como se estivesse esperando que eu me levantasse ou abrisse a porta. Na última noite naquele apartamento, tive um sonho.
Ou talvez não tenha sido um sonho. Eu estava deitado e ouvi o barulho da janela abrindo. Mas agora, o som vinha de dentro. Quando levantei e caminhei até o meu quarto, a janela estava escancarada e a figura estava do lado de dentro. Ela não se moveu, não falou, só me olhou, não com olhos, mas com uma ausência. Um buraco escuro onde qualquer traço de humanidade deveria existir. Despertei com o sol invadindo a sala, mas minha janela estava aberta, o trinco forçado por dentro. Mudei naquela tarde. Nunca mais voltei. Hoje moro em um lugar sem vista, sem janelas que dão para outros prédios. Mas às vezes, ainda acordo às 2 horas da manhã e sinto, no silêncio, que alguma coisa espera do outro lado. Talvez nunca tenha estado naquele prédio. Talvez sempre tenha estado aqui, comigo, e só usava a janela para avisar que estava acordando. Se você estiver gostando desses relatos reais, não se esqueça de manifestar sua opinião ou sugestão sobre os relatos aqui nos comentários. Além disso, não se esqueça de deixar o like no vídeo. Apreciamos muito o seu apoio para que assim possamos dar continuidade no nosso canal. Bem, vamos continuar. Essa história aconteceu há quase 2 anos, durante uma viagem de trabalho. Na época, eu estava fazendo uma série de visitas técnicas em várias cidades do interior. Passava boa parte da semana dirigindo, dormindo em hotéis baratos, comendo mal e vivendo em silêncio entre check-ins e check-outs. Nada demais. Já estava acostumado com a rotina. Nessa semana específica, tive que ir para uma cidade pequena no interior de Minas. Fiquei num hotel simples, mas limpo, desses com fachada antiga e carpete escuro. A recepcionista me deu o cartão do quarto 421. Fim do corredor, lado esquerdo, ela disse. A chave magnética estava fria na minha mão. Subi de elevador, carregando só minha mochila. O andar estava completamente vazio. Sem vozes, sem passos. O corredor era longo e mal iluminado, com aquele zumbido leve de lâmpadas antigas e um cheiro vago de madeira molhada. Quando cheguei na porta do quarto, reparei que havia uma outra porta, no fim do corredor, um pouco depois da minha. Mas o número estava apagado. A plaquinha havia sido arrancada, deixando um retângulo pálido na madeira escura. Pensei que fosse um antigo depósito, talvez um quarto desativado. Passei por ele, meio distraído, e entrei no meu. O quarto era comum. Cama de solteiro, televisão velha, frigobar vazio. Mas, por algum motivo, me senti incomodado desde o começo. Não sei se foi o silêncio espesso ou a forma como as cortinas tremiam sem vento. Algo ali parecia contido, como se o lugar estivesse tentando esconder um som, uma memória ou um cheiro. Na primeira noite, acordei às 3h17 da madrugada. Acordei de supetão, sem saber por quê. Olhei em volta, tudo escuro, tudo quieto. Mas então percebi. A porta do meu quarto estava destrancada. Lembrei claramente de ter girado a tranca antes de dormir. Não foi erro. Eu lembro. Me levantei devagar. Chequei o corredor pelo olho mágico. Nada. Tranquei de novo. Voltei para a cama. Na noite seguinte, aconteceu de novo. Mesma hora. Só que dessa vez, havia algo mais. Um som, vindo do outro lado da porta. Fraco, quase imperceptível. Como se alguém arrastasse os dedos na parede do corredor. Devagar, me aproximei do olho mágico. Não vi nada, mas o som parou no exato momento em que olhei. No dia seguinte, mencionei à recepcionista que o andar parecia meio vazio. Ela deu um sorriso curto e desviou o olhar. Esse andar é tranquilo? Sim. E aquele quarto no fim do corredor? Perguntei, casual. Sem número. Ela hesitou por um segundo. Ah, aquele está desativado. Por quê? Vazamento. Mas havia algo na forma como ela disse que não me convenceu. Na terceira noite, me preparei. Deixei a luz do banheiro acesa. Coloquei o celular para gravar áudio. Me forcei a dormir. E de novo, acordei. 3h17. Sem alarme. Sem ruído. Dessa vez,
A maçaneta estava levemente virada, como se alguém tivesse encostado nela por dentro, como se eu não estivesse sozinho. Vasculhei o quarto, tremendo, com a lanterna do celular. Nada fora do lugar, mas o áudio, quando ouvi na manhã seguinte, quase deixei o celular cair. Por volta das 3h15, o som da porta se abrindo, meus próprios passos, e então, no fundo da gravação, uma voz, baixa, quase um sussurro rouco. Ela dizia: "Quarto errado." Foi nesse momento que decidi ir embora. Desci antes mesmo do café da manhã. Não falei nada, só devolvi a chave e fui. Mas antes de sair, olhei pela última vez para o final do corredor. A porta sem número estava entreaberta, e do escuro, eu juro que vi um olho me observando. Apenas um, brilhante, parado, sem piscar. Depois disso, nunca mais voltei àquela cidade, mas fui pesquisar, por conta própria, sobre o hotel. Encontrei fóruns antigos, quase esquecidos, onde alguém relatava suas vindas do quarto desativado. Um deles dizia que, anos antes, um hóspede havia sido colocado lá por engano, mas ele nunca mais saiu. Sumiu dentro do quarto, sem deixar rastros. O mais perturbador, a data do desaparecimento, era exatamente no mesmo dia do ano em que eu estive lá. Desde então, evito quartos no fim do corredor, ou qualquer quarto com numeração quebrada. Mas, mesmo assim, às vezes acordo no meio da madrugada, exatamente às 3h17, e por um instante, me pego esperando ouvir aquela voz de novo. Quarto errado. E fico me perguntando, e se, daquela vez, ele estivesse tentando me corrigir? E se eu realmente estivesse no quarto errado? Essa história começa com uma lembrança, daquelas que aparecem na cabeça sem motivo, numa manhã qualquer, entre o café e a rotina, como se tivessem estado ali o tempo todo, esperando para serem lembradas. Era uma lembrança da casa da minha avó. Fica numa cidade pequena, daquelas onde todo mundo se conhece e quase nada muda. Passei vários verões lá quando era criança, junto com meus primos. A casa era velha, cheia de cheiros guardados, madeira, mofo, café requintado. Tinha um quintal grande e uma mangueira que meu avô plantou. Mas o que me marcou mesmo foi o porão. Na verdade, a porta do porão. Ficava nos fundos da casa, perto da lavanderia, entre o tanque e um armário antigo. Era uma porta pesada, escura, com uma tranca de ferro que sempre parecia enferrujada demais para ser mexida. Eu nunca vi aquela porta aberta. Ninguém entrava ali. Quando eu perguntava, minha avó só dizia: "Esse lugar não é para criança", e mudava de assunto. Lembro de uma vez, numa das noites mais abafadas daquele verão, quando a energia caiu por causa da chuva. Ficamos todos na sala com velas acesas, tentando fingir que não tínhamos medo do escuro. E foi aí que ouvi um som baixo, parecia vir dos fundos da casa, como se alguém arranhasse madeira. Me levantei, curioso. Criança é corajosa quando não entende o que está ouvindo. Atravessei o corredor, o cheiro de vela queimando no ar. Cheguei perto da lavanderia e vi. A porta do porão estava entreaberta. Só um pouco, o suficiente para deixar escapar um sopro de ar gelado, outro som. Passos, mas não como os nossos. Eram leves demais, apontando para cima, como se alguém estivesse subindo as escadas do porão. Voltei correndo para a sala, tremendo. Minha avó segurou o meu braço com força, sem perguntar nada. Só disse: "Nunca vá lá. Nunca, mesmo que a porta esteja aberta." Anos se passaram. Depois daquela noite, nunca mais ouvi nada vindo do porão. Voltei à casa outras vezes, mas evitei aquela parte da casa completamente. E, aos poucos, a lembrança ficou embaçada, como uma história que a gente conta para si mesmo até não saber mais o que é verdade. Mas há 2 meses, minha avó faleceu. E eu fui o único da família que pôde ir até lá organizar tudo. Voltar àquela casa foi como entrar num lugar fora do tempo. As coisas estavam exatamente onde sempre estiveram. A xícara trincada na estante, o rádio velho na cozinha,
o cheiro de café amargo. E, nos fundos da casa, lá estava ela, a porta, fechada, silenciosa. Passei dias tentando ignorá-la, mas toda noite, algo me inquietava. Aquele mesmo som, arranhando, como se a memória estivesse tentando me chamar de volta. Na última noite, não aguentei. Fui até a lavanderia. A porta parecia menos velha do que eu lembrava. A tranca estava solta, pendendo. E antes que eu pudesse pensar, empurrei. O cheiro foi a primeira coisa que me atingiu. Umidade, poeira, terra. Iluminei com o celular. Havia uma escada de madeira, estreita, que descia em espiral. Desci, um passo de cada vez. O som dos meus pés era engolido pelo silêncio espesso que morava ali. No fim da escada, um cômodo pequeno, de teto baixo, paredes de pedra, e no centro, uma cadeira, de madeira, voltada para a parede. Parei ali, e foi só quando me aproximei que percebi. Alguém tinha riscado frases nas paredes, em várias camadas, sobrepostas. Frases repetidas. Não é para criança. Não olhe para trás. Não diga que viu. E ali, no canto, algo escrito em letras maiores. Se você lembrar, ele também vai. Naquele momento, ouvi um estalo. Algo vindo de cima, como uma porta se fechando. E passos, mas agora descendo. Apaguei a luz do celular. Fiquei parado, em silêncio, com o coração descompassado. Não me lembro de ter subido. Não me lembro de sair do porão. Só sei que, de repente, estava no carro, na estrada, com a porta da casa trancada atrás de mim. Desde aquele dia, algo mudou. Voltei à minha rotina. Mas todas as noites, às 3h23, sempre nesse horário, eu acordo com o mesmo som, arranhando madeira, não no quarto, mas embaixo de mim, como se, em algum lugar, um porão que não deveria ter sido aberto estivesse tentando lembrar que eu estive lá, e que agora ele sabe quem eu sou. Eu sempre me considerei uma pessoa cética, do tipo que não acredita em sorte, destino, energia, nada disso. Mas existem coisas que, mesmo depois de anos tentando esquecer, ainda me fazem acordar no meio da madrugada, suando frio. Coisas que não consigo explicar, e que começaram cedo demais na minha vida para serem apenas coincidência. A primeira vez que vi aquilo, eu tinha 7 anos. Estava brincando no quintal da casa da minha avó, onde costumávamos passar parte das férias. Era uma tarde nublada. Eu me escondi atrás do galinheiro, enquanto meus primos contavam até 100. Lembro de olhar entre as frestas da madeira quando, por um instante, vi algo parado no meio do mato, do outro lado do terreno. Era um homem, ou pelo menos, algo com forma de homem. Muito alto, muito magro, e totalmente parado, como uma figura pintada no fundo da paisagem. Vestia uma roupa escura, antiquada, e não tinha rosto. Ou talvez tivesse, mas minha mente não conseguia fixar. Olhei por alguns segundos, até piscar, e ele não estava mais lá. Na hora, não falei nada para ninguém. Mas naquela noite, sonhei com ele. No sonho, ele estava atrás da porta da cozinha. Não falava, não se mexia. Apenas me observava, mesmo sem olhos. Acordei gritando. Minha avó me abraçou e disse que às vezes os espíritos antigos da terra visitavam os mais jovens, que era só não dar atenção. Mas eu não sabia como ignorar algo que parecia me seguir por dentro. Os anos passaram e eu fui crescendo. Voltei à casa da minha avó algumas vezes, mas nunca fiquei muito tempo. Aquela imagem sempre me rondava. A segunda vez foi aos 13 anos. Morávamos em outra cidade. Eu estava saindo da escola quando vi o reflexo de algo numa vitrine. No começo, achei que era algum pedestre estranho, mas o reflexo estava errado. Parado, de pé, no meio da rua, enquanto os carros passavam direto por ele. Olhei para trás, direto para a rua. Nada ali, mas o reflexo ainda estava lá, encostado no vidro, como se tivesse me esperado virar. Comecei a evitar espelhos e vitrines por um tempo. E ainda assim, às vezes,
Via sombras onde não deveria haver sombra. Deixei isso me consumir em silêncio por anos. Na faculdade, aos 20, tentei racionalizar. Terapia, lógica, distanciamento. Cheguei a acreditar que era tudo psicológico. Comecei a levar uma vida mais leve, social, quase normal. Até a noite em que, voltando de uma festa, resolvi cortar caminho por um estacionamento vazio. O lugar estava mal iluminado e os passos dos meus tênis ecoavam mais do que deveriam. Foi quando ouvi um segundo par de passos. No início, pensei que fosse eco, mas não era. Eles estavam atrasados em relação aos meus, como se alguém estivesse tentando me imitar. Apressei o passo. Os sons aceleraram também. Não tive coragem de olhar para trás. Só corri. Naquela noite, em casa, vi algo pela janela do meu quarto. No terceiro andar de um prédio sem sacada. A figura, do lado de fora, no vidro, como se estivesse de pé na beirada da parede. Me olhando, apaguei todas as luzes. E só consegui dormir quando o sol já começava a nascer. Durante anos, tentei fugir daquilo. Troquei de cidade 3 vezes. Troquei de vida. Terminei relacionamentos por medo de expor alguém ao que me perseguia. E o mais estranho é que ele nunca aparecia em fotos ou vídeos. Só nos meus olhos, nos meus sonhos, nas frestas da realidade. Quando meu pai morreu, fui sozinho cuidar da papelada do enterro. O hospital em que ele passou os últimos dias era antigo, úmido, com corredores frios demais. Enquanto aguardava o atestado, sentei numa cadeira de plástico no fim do corredor e vi, refletido no vidro escurecido de uma sala, aquela mesma silhueta, parada no meio do corredor. Mas quando olhei de verdade, não havia mais ninguém lá. Cheguei a perguntar aos funcionários se alguém tinha entrado ou se havia câmeras no andar. Eles me olharam estranho. Disseram que aquele setor estava vazio desde cedo. Mas eu sabia o que vi, ou o que me viu. Depois disso, comecei a anotar. Fiz um diário com cada aparição, cada sombra suspeita, cada sonho. E uma coisa me chamou a atenção. Ele sempre aparece em momentos de transição. Mudança de casa, mudança de fase, nascimento, morte, como se fosse um observador. Ou pior, um acompanhante. Hoje tenho 38 anos. E por mais que tente levar uma vida comum, as aparições voltaram a ficar mais frequentes. Nos cantos da tela do celular, em reflexos de água, até mesmo no som. Já ouvi sua respiração em áudios meus, gravados sozinhos. Às vezes, sinto o cheiro de terra molhada no meio da noite. E vejo pegadas secas no chão do corredor. Uma vez, escrevi num caderno: "Você está aí?" E quando voltei, havia uma resposta, rabiscada por cima: "Sempre estive." Recentemente, em um exame de ressonância magnética, o técnico me chamou depois de olhar as imagens. Disse que havia uma sombra estranha, mas que não coincidia com nenhuma massa ou tecido real. Fizeram de novo. Nada apareceu. Eu não contei a ele, mas no momento da ressonância, enquanto eu estava deitado imóvel, senti claramente 2 mãos encostando na lateral da minha cabeça. Não apertavam, só seguravam, como se quisessem me mostrar algo, ou esperar. Às vezes, me pego pensando se todos nós temos uma coisa dessas. Uma figura que nos acompanha, mas alguns nunca veem. E outros, como eu, enxergam cedo demais. Sei que um dia vou morrer, e temo que, naquele momento, quando meus olhos se fecharem, ele seja a última coisa que eu veja. Não com medo, mas com a estranha certeza de que ele nunca foi um inimigo. Ele nunca tentou me machucar, nunca correu atrás, nunca falou. Só esteve lá, esperando, como se tudo isso fosse parte de um caminho que só eu vejo. E talvez, quando eu morrer, descubra que ele estava lá desde o começo. Não para me caçar, mas para me levar. Eu nunca fui uma criança muito sociável. Era daqueles que preferia o fundo da sala, os cantos do pátio, a biblioteca vazia na hora do recreio. Isso me deixou com tempo demais para observar coisas que outras crianças ignoravam. Coisas pequenas, sutis,
mas uma em especial nunca saiu da minha cabeça. E agora, depois de tantos anos, acho que preciso contar. Nem que seja para tentar dormir sem esse peso no peito. Tudo começou quando eu tinha 10 anos. Era meu primeiro ano numa escola nova, um colégio particular, antigo, no centro da cidade. O tipo de lugar com escadas de mármore gasto, janelas de madeira que rangem com o vento e corredores que cheiram a desinfetante e história mal resolvida. Meu pai dizia que aquele colégio era tradição, mas até criança percebe que algumas tradições escondem coisa podre. A escola tinha vários andares, mas os alunos do fundamental só podiam circular até o segundo. O terceiro andar era restrito. Porta trancada, vidros opacos e uma plaquinha enferrujada no topo da escada. Andar interditado, acesso apenas autorizado. Perguntei para uma professora uma vez o que havia lá. Ela respondeu sem nem olhar para mim. Coisas velhas, salas que não usamos mais. Mas uma das escadas de serviço dava vista parcial para cima. E, de vez em quando, dava para ver a porta da sala 313. Simples, de madeira escura, com uma pintura descascada e uma janela no topo. Eu não saberia explicar porquê, mas aquela porta me deixava desconfortável. Mesmo de longe, mesmo fechada. A primeira coisa estranha aconteceu numa sexta-feira. Durante a aula de matemática, a luz da sala piscou. Rapidamente, coisa de meio segundo. Mas o que me assustou foi o reflexo que vi na janela da sala. Não sei explicar, mas era como se eu tivesse visto a mim mesmo, sentado ali, só que mais velho, mais magro, com os olhos afundados. Pisquei. O reflexo voltou ao normal. Não falei para ninguém. 2 semanas depois, precisei ir ao banheiro no meio da aula, mas o andar estava em manutenção, então a inspetora mandou eu subir até o segundo. Subi sozinho. No caminho de volta, confundi a escada e subi um lance a mais. Foi aí que vi. A porta da 313 estava entreaberta. Não resisti. Me aproximei. Olhei por dentro. A sala era pequena, escura e não tinha carteiras. Só uma lousa antiga, um armário quebrado e cadeiras voltadas para a parede. Mas o pior nem foi isso. Foi o que vi no fundo da sala. Um espelho, do chão ao teto, totalmente limpo, no meio do mofo e da poeira. E ali, no espelho, eu vi alguém parado atrás de mim. Me virei num impulso. Ninguém, mas no reflexo, a pessoa ainda estava lá, alta, de uniforme, sem rosto. Fugi. Desci correndo. Caí no corredor e arranquei risos de 2 alunos. A professora me chamou de desastrado, mas não expliquei nada. Como explicar aquilo? Nos meses seguintes, sonhos com a sala 313 começaram a se repetir. Sempre da mesma forma. Eu entrava, fechava a porta e me sentava numa das cadeiras voltadas para a parede. Ficava ali, ouvindo alguém andando atrás de mim, mas sem coragem de virar. E, em todos os sonhos, eu acordava quando ouvia uma frase sussurrada. Não vire ainda. Cresci. Me formei. A vida seguiu. Mas aquilo ficou. Comecei a estudar psicologia. Quis entender como a mente fabrica terrores. Como traumas viram fantasmas internos. Até que, aos 29 anos, por acaso, passei em frente à escola da minha infância. Estava diferente. Reformada. Mas o prédio antigo ainda estava lá, e uma placa indicava que o lugar agora servia como arquivo da Secretaria de Educação. Entrei. Curioso, disse à atendente que estudará ali e queria ver os registros antigos. Ela me deixou subir. Andei até o segundo andar e vi. A escada do terceiro ainda estava lá. Dessa vez, sem corrente, sem aviso. Subi. A porta da 313 estava fechada, mas não trancada. Empurrei. A sala estava escura, mas o espelho ainda estava lá, limpíssimo. Entrei, e pela primeira vez, me vi claramente no reflexo. Só que algo estava errado. Eu não estava me movendo como no espelho. Meu reflexo piscava atrasado. Virava a cabeça num tempo diferente.
Até que ele sorriu. Antes de mim. Recuei. Mas o espelho não me acompanhou. Meu reflexo permaneceu parado, sorrindo. E atrás dele, alguém surgiu. Alto, de uniforme escolar, sem rosto, como nos sonhos. A sala começou a escurecer, mas o espelho seguia brilhando, como se fosse uma porta. Saí correndo, desci os andares tropeçando. Não falei nada para ninguém. Meses depois, recebi um e-mail sem remetente. Apenas um arquivo anexado. 313_espelho.mov. Não abri, mas o ícone do arquivo era meu rosto. Não como estou agora, mas como eu era aos 10 anos. Desde então, evito espelhos, principalmente à noite, porque às vezes, sem querer, vejo meu reflexo piscar antes de mim, e ouço a voz, agora adulta, arranhada pelo tempo, dizendo: agora você pode virar. Então, amigos, esses foram os relatos de hoje. Espero que tenham curtido cada um deles. Trago vídeos novos aqui todos os dias, e eu ficaria muito feliz em te ver por aqui mais vezes. E agora, na tela, deixarei 2 outros bons vídeos que eu sei que vocês irão gostar. Te vejo por lá.